Acabou-se a brincadeira. Cruzeiro, Cruzeiro querido, não combatido, jamais vencido. E o Arthur Jorge falou pelo Cruzeiro também sobre esse assunto, porque o segundo semestre vai ser cheio, né? Tem Brasileirão, tem Copa do Brasil, tem Libertadores, e para isso tudo ele quer melhorar o elenco do Cruzeiro também. Vamos ter que avaliar aquilo que é o mercado de vendas e o mercado de compras. E nós vamos tentar manter a equipa equilibrada e, acima de tudo, tentar com que a equipa possa estar preparada para uma segunda metade mais exigente, não só daquilo que é classificação, copas que temos para disputar, mas também exigência daquilo que possa ser no nosso trabalho para que nós possamos ser melhores na segunda metade do que aquilo que fomos na primeira. Assim como no Galo, as contratações do Cruzeiro também passam por quem vai sair do time, né? E a primeira posição é a lateral esquerda. O alvo está definido. Gabriel Rojas, um argentino. Vamos lá para a Toca da Raposa 2, porque não tem pessoal treinando, mas os bastidores, os diretores estão trabalhando, né, Laura Rezende? Você também, minha amiga. Boa tarde. Ei, Rodrigo, boa tarde para você, para todo mundo que está acompanhando a gente aqui no Globo Esporte. O Cruzeiro promete ser agressivo nesse mercado de transferências e, como você disse, já tem definido um alvo, a lateral esquerda. E Gabriel Rojas, de 28 anos, que pertence ao Racing da Argentina, pode ser o primeiro reforço do Cruzeiro nessa janela de transferências. A apuração do nosso setorista Guilherme Macedo, do GE. Globo, é que nos últimos dias houve uma reunião aqui em Belo Horizonte entre o Cruzeiro e o staff do jogador, e o Cruzeiro sinalizou uma oferta de 6 milhões de dólares, cerca de 30 milhões de reais, para comprar o jogador do Racing. A posição, como você disse, é uma das prioridades, porque o Cruzeiro já vendeu o Cauã Moraes para o Borussia Dortmund e o titular da posição, o Kaique, que estava na pré-lista do Ancelotti, possivelmente será alvo da janela europeia ainda no meio do ano. O Gabriel Rojas tem 28 anos, ele pertence ao Racing, também estava na pré-lista da Argentina para a Copa do Mundo, ele também tem passagem pelo São Lourenço e pelo Peñarol. O Cruzeiro está otimista, não tem nenhum negócio fechado, mas está otimista com essa contratação, viu, Rodrigo? Valeu, Laura. Brigadão, viu? O Cauã Prates foi vendido para o Borussia Dortmund, deixa o time em agosto. Se o Kaique sair também, o Cruzeiro vai precisar de um lateral esquerdo novo de fato. Agora chegou a vez de Vitor Moreira trazer informações. Ih, rapaz, a janela é para sair ou para entrar? Fala, Vitor. Passada essa maratona de jogos, agora é pausa para a Copa do Mundo. Os jogadores já estão de férias, momento então para as negociações. A janela abre no próximo dia 20 e vai até 11 de setembro. E no Cruzeiro, os bastidores já estão quentes, a começar com quem pode sair. O meia Christian, de 25 anos, recebeu sondagem do Krasnodar da Rússia. Ainda não tem proposta, só mais aquela consulta mesmo do clube sobre a situação do atleta, se ele tem interesse em se transferir para a Europa, mas o que eu pude apurar é que é de interesse do Christian e também do staff do jogador que ele continua no Cruzeiro. Outros times da Europa também estão de olho no meia cruzeirense. Eu volto com vocês aí. Ih, Hugão, e agora? O Cruzeiro quer reforçar, mas pode ter jogador saindo? Sabe o que significa isso, Léo? Significa que está tendo resultado, né? Que o futebol apresentado pelo Arthur Jorge tem chamado a atenção, sem dúvida nenhuma, do mundo todo. Absolutamente natural que as pessoas tenham interesse em cima dos jogadores do Cruzeiro. Mas a vontade do Christian é permanecer. E aí, meu amigo, fica a critério do Pedrinho, de repente, a dispensa ou não. Mas eu acho que não, porque o Christian é fundamental no esquema tático do Cruzeiro e, inclusive, o melhor carregador de piano que tem nesse time, viu? Vitor Moreira, como é que tá o Cruzeiro? O Cruzeiro chega à pausa para a Copa do Mundo em um cenário bem diferente daquele visto no início da temporada. Se hoje o torcedor olha para o segundo semestre com esperança, o caminho até aqui foi marcado por altos, baixos e uma grande mudança de rota. O ano começou com comemoração sob o comando do técnico Tite. A Raposa conquistou o Campeonato Mineiro diante do maior rival. Mas apesar do título, o futebol mostrado ainda gerava questionamentos. O Cruzeiro teve dificuldades ao longo da campanha e também no início do Brasileiro. Aliás, com atuações abaixo do esperado, a equipe foi lanterna da Série A. Foi nesse contexto que aconteceu uma das decisões mais importantes até aqui, a troca no comando técnico. Tite deixou o clube e Arthur Jorge assumiu a missão de reorganizar a equipe em meio a uma maratona de jogos. O Arthur chegou, então foi jogo quarta, domingo, praticamente a gente não teve tempo para trabalhar.
O pouco que a gente conseguiu trabalhar de campo mesmo, a equipe conseguiu assimilar de uma maneira bem positiva, né? Porque a gente viu a melhora da equipe, o quanto a equipe evoluiu e cresceu. Sem muito tempo para ajustes, o novo técnico precisou mudar o time praticamente durante as partidas. Aos poucos, o Cruzeiro ganhou consistência, voltou a pontuar e iniciou uma reação importante no Brasileiro. A evolução também apareceu nas competições eliminatórias. Na Libertadores, o Cruzeiro encarou o que para muitos foi considerado o grupo da morte, ao lado de Boca Juniors, Universidade Católica e Barcelona de Guayaquil. Mesmo diante de adversários tradicionais, a equipe confirmou a classificação para as oitavas de final e segue sonhando com o tricampeonato. Na Copa do Brasil, a caminhada também continua. A Raposa garantiu vaga nas oitavas de final e terá a Chapecoense como adversária na próxima fase. Já no Brasileiro, o cenário mudou completamente. O Cruzeiro chega à parada na 11ª colocação, apenas 6 pontos atrás do G4, com perspectivas bem diferentes das que existiam no começo do campeonato. O desempenho coletivo também ajudou a revelar novos protagonistas, entre eles o goleiro Otávio, que aproveitou as oportunidades e ganhou espaço. Foi um primeiro semestre bem especial, estou muito feliz por tudo que está acontecendo na minha vida e pela evolução também de toda a equipe, né? E poder fazer parte disso e ajudar de alguma forma é muito gratificante para mim. Estou muito feliz com esse momento. Agora o elenco entra em período de férias. Serão 20 dias até a volta aos trabalhos na Toca 2. Na reapresentação, Arthur Jorge terá pela primeira vez um período maior para treinamentos. Os primeiros dias a gente esqueceu um pouco do futebol, liberar a mente, recarregar as baterias com a família. Depois, quando estiver próximo de voltar, já tá todo mundo com o alerta ligado. E continuar fazendo o que a gente vem fazendo, vem evoluindo muito no meu modo de ver, jogando um bom futebol. E a tendência é evoluir ainda mais. Léo, é óbvio que a gente fica mega feliz, né, com essa campanha do Cruzeiro e com o Arthur Jorge ter chegado e rapidinho ele conseguiu implementar o seu pensamento e a sua forma de jogar. Satisfeitíssimo com o resultado do Cruzeiro na Taça Libertadores da América, quando saiu o grupo, chamado Grupo da Morte. Muita gente me parando na rua, nossa, que grupo difícil, difícil para nós, difícil para eles também. Inclusive uma informação que eu passo para vocês, que eu falei aqui no programa, que eu ia atrás dessa informação, sobre o Cruzeiro não ser somente o primeiro brasileiro, o único brasileiro a não cair na primeira fase da Taça Libertadores da América, a fase de grupo. Leopoldo, dos campeões da Taça Libertadores da América e dos times considerados gigantes e grandes da América, o Cruzeiro é o único que nunca caiu na primeira fase. E sobre janela de transferência, eu acho que é difícil segurar apenas o Kaique, que é o Barcelona, né, que está atrás. Pois é, e o Cruzeiro já de olho num gringo, daqui a pouco o Vitor Moreira vai trazer a informação. Saindo, né? E aí a gente sabe que o Calma Moraes é bem improvisado naquela lateral esquerda ali, mas acredito que o Arthur Jorge deve usar algum garoto da base. Mas fica a informação para vocês, dos gigantes da América, o Cruzeiro é o único que nunca caiu na primeira fase da Taça Libertadores da América. Os outros que disputaram e não caíram na primeira fase, participaram uma ou duas vezes, não são considerados equipes de grande expressão na competição. Vamos lá, pessoal. Antes, aquele pedido sempre importante para você deixar o like. É só clicar aí no joinha, você vai curtir o vídeo. Você que ainda não é inscrito, faça a inscrição. Na sequência, ative o sininho para não perder nenhum conteúdo. Vamos juntos com as primeiras do dia nesta quarta-feira, 3 de junho, e com o jogo do Cruzeiro, hein? Campeonato Brasileiro Sub-17, o time comandado pelo Wendel Silva, o ex-jogador do Cruzeiro, Wendel, que comanda a categoria Sub-17, depois de chegar à semifinal da Copa do Brasil. O Cruzeiro foi eliminado pelo Atlético Paranaense, que ganhou o título da competição, e agora é Campeonato Brasileiro Sub-17. O Cruzeiro, que estreou com vitória na competição, fez 2-0 para cima do Botafogo, joga fora de casa contra o Grêmio nesta quarta-feira pela segunda rodada da competição. São 20 clubes disputando o Campeonato Brasileiro Sub-17 e o Cruzeiro então aí tentando a segunda vitória consecutiva. É a categoria onde tem o filho do Fagner, o Henrique Lemos. E aí
O time então buscando essa segunda vitória no Brasileiro Sub-17. No profissional, o Cruzeiro está de olho numa venda que está próxima de acontecer do volante Ederson, deixando a Atalanta para jogar no Manchester United. E aí, essa venda ela pode render uma grana ao Cruzeiro através daquele mecanismo de solidariedade da FIFA, que é quando um atleta atua até os 22 anos, vai contando ali um percentual dentro daquele percentual de 5% de clube formador. O Ederson deve jogar no Manchester United numa negociação aí de prováveis 45 milhões de euros. O Cruzeiro tem direito a 0,8% aproximadamente. Isso aí deve dar mais de 300 mil euros, aproximadamente 2 milhões de reais. Não deixa de ser uma grana importante. O Ederson que já vai para mais uma venda aí milionária, hein? Indo jogar no Manchester United, e o Cruzeiro vai faturar então essa grana aí de 2 milhões de reais. Por falar em milhões, o Cruzeiro ontem a gente trouxe, fez uma nova proposta ao Racing da Argentina, e existe um otimismo de que Gabriel Rojas, de 28 anos, vai ser contratado pelo Cruzeiro nesta janela. A negociação ela vai se intensificando. O Racing já vem conversando com o Cruzeiro há um tempo. Essa segunda proposta ela vem sendo analisada pelo clube argentino, conversando com algumas pessoas ali do entorno do Racing. O valor que o Cruzeiro ofereceu, ele agrada num primeiro momento. Claro que aí as partes vão seguir conversando, o Racing vai tentar um pouco mais, o Cruzeiro vai tentar uma condição melhor, mas tem tudo mesmo para que o Gabriel Rojas seja reforço do Cruzeiro nesta janela de meio do ano. O atleta aí que vem se destacando na equipe do Racing, que até pouco tempo era comandada a equipe pelo Gustavo Costas, o técnico que foi campeão da Copa Sul-Americana. O Rojas, inclusive, atuou naquela finalíssima diante do Cruzeiro lá em Assunção, no Paraguai. Tá falado, pessoal? Um abraço, até a próxima. Vamos que vamos!